Então, na ação penal 501.41.70.93, continuar o depoimento do senhor Robson Cecílio Costa. Eu havia interrompido a gravação, mas o defensor do senhor Bruno Luz e Jorge Luz pediu para realizar uma indagação. Eu vou permitir. Qual que seria? Obrigado, excelência. A primeira, o depoente falou no plural, dizendo que havia identificado o registro deles. Eu queria saber se ele se recorda se houve de um, dos dois, se ele tem algum detalhe sobre isso. Doutor, esse detalhe, sim, eles não compareceram juntos, né? Pelo menos no documento que a gente encontrou e que está anexo a esse relatório, sim, você tinha frequência de um ou de outro. Os dois juntos, numa determinada visita, a gente não encontrou. Era uma visita, outra visita, outro. Entendi. Tinha um objeto da visita, o assunto a ser tratado, a empresa que eles representavam, por acaso? Normalmente, só a empresa. A empresa e o Isso. gestor a quem eles visitavam. Entendi. E essas empresas que eram referidas, em algum momento apareceram na documentação que o senhor teve acesso na auditoria, envolvidas nesse processo de contratação? Não. Entendi. Então, o senhor tem um registro de entrada com uma empresa e identificou aquele determinado assunto. O senhor acredita, o senhor tem como afirmar com certeza absoluta que o assunto que eles foram tratar era a contratação das sondas? A única coisa que chama atenção, doutor, é porque eles entram juntamente com outros, para visitar a mesma pessoa, com outras pessoas relacionadas à contratação. Então, fica o mesmo período. E quando seria essa visita? Quando teria sido a visita? Doutor, eu vou ter que consultar os anexos, porque eu não me lembro de datas específicas. Entendi. Mas ao longo dessas contratações aqui. Ao longo? Sim. Ao longo. Com as mesmas pessoas envolvidas, tá? Na contratação. Os dois, né? Desculpa. Você está fazendo referência... Sim, ao Bruno, o Bruno em determinado momento veio e em determinado momento o senhor Jorge Luz. Entendi. Essas outras pessoas que o senhor se referiu, o senhor identificou outras entradas dessas pessoas também no complexo da Petrobras? Essas outras pessoas, sim, há outras entradas e elas foram colocadas neste relatório. Sem a presença de Bruno e Jorge? Ou de Bruno ou de Jorge? Sem a presença de Bruno e Jorge. Eu realmente não me lembro, mas acho que sem a presença do Bruno e Jorge. Entendi. O senhor conseguiu identificar qual era o assunto tratado pela referência das empresas que eram citadas? Nessas outras reuniões, por acaso? Não. Entendi. Para finalizar, excelência. Então, a conclusão que o senhor tira sobre as visitas ou o objeto da visita é sempre levando em consideração, então, a pessoa, os personagens que entram e, eventualmente, as empresas que são citadas no registro de entrada, é isso? Os personagens que entram... Isso. Com personagens que estavam relacionados à contratação dessas duas empresas. Tá. E os funcionários da Petrobras, eles, imagino, eles enviavam e-mails entre eles para tratar desse assunto? Os referidos, por exemplo, na denúncia, que eram visitados no dia, tem algum protocolo para quando se recebe um agente externo? Não tem, eu não identifiquei aqui. O senhor pode ser mais claro a pergunta? Protocolos? Um funcionário da Petrobras, um diretor, por exemplo, que recebe um agente externo, alguém que não seja funcionário, um empresário interessado em contratar com a Petrobras. Quando isso acontece, o funcionário tem que seguir existe alguma regra na empresa que estabeleça de que maneira isso deve acontecer? Exato. Sim, normalmente, quando você vai tratar de alguma negociação, sim, isso vai tudo configurar numa ata negociação. Esse processo aqui, exclusivamente, a gente até coloca aí esses dois processos de contratação, a gente achou pouquíssimas atas de negociação relacionadas a esses dois processos. Isso é algo que a gente aponta no relatório também. Entendi. E nessas atas o nome do Jorge e do Bruno aparecem? Não. O senhor pode verificar se a entrada de Jorge e Bruno é posterior, no tempo, à data da ata?
Acho que não tem esse dado de consigo memória. precisar. Doutor, na verdade, assim, eu permiti algumas perguntas, mas Não é assim, porque a foi- defesa tem que é- perguntar no momento próprio, né? Agora nós... As Não, perguntas e aí foi induzido mas veja, a defesa mas- ter que conduzir outras perguntas. veja, tem uma ordem nessas inquirições. Ministério Público, defesa, juízo para esclarecimentos. Mas você Aí eu sabe- permiti algumas perguntas, mas Não, agora nós claro, estamos... Sim, mas Já depois foram a várias experiência perguntas. suscitou uma linha, um fio de caminho, novelo que não havia deixado mais tudo bem. Tem mais alguma Alguma pergunta? coisa? Não, só isso. Não, sem mais, excelência. Obrigado. Certo, então eu declaro encerrado o depoimento do Sr. Robinson Cecílio Costa. Pode interromper a gravação.